Fala, meu aluno, minha aluna. Polícia Penal de Minas Gerais, edital publicado. Graças a Deus, né? Esperamos bastante por esse momento. E agora, com o edital publicado, eu consigo entregar para você um melhor conteúdo, explicar melhor, fundamentar melhor o texto, ter os parâmetros da banca, não é verdade? Para vocês que não me conhecem ainda, eu sou o professor Rafael Couto, eu sou professor de português e redação, e a título de curiosidade, eu também sou policial penal da instituição a qual vocês querem fazer parte, né? Sou policial penal de Minas Gerais. E hoje nós estamos aqui para quê? Para comentar o edital naquela parte que me cabe, que é a redação, tá? Então eu vou trabalhar o edital aqui, desmistificar algumas coisas relacionadas à redação, tá certo? Da banca UCP e pontuar detalhamentos, pormenores, lacunas que vocês venham a ter por não conhecer o edital ou então por ter preguiça de ler o edital, né? Muitos de vocês desconhecem o edital por não ler o edital e o explicar o edital já faz com que eu dê uma microaula de redação para vocês. E um pequeno spoiler: vocês terão uma aula completa de redação comigo aqui no YouTube, tá certo? Um outro detalhe, antes que eu inicie: além desse comentário do edital e da aula de redação que eu já prometi para vocês, eu vou deixar aqui abaixo é, o link com o meu e-book para que vocês possam ter acesso, tá certo? E as informações da minha mentoria. Ainda tem vagas, o edital acabou de sair, então tem vagas para que eu possa acompanhar vocês na redação. Só mais uma coisa a título de curiosidade: a redação no concurso passado foi o verdadeiro divisor de águas, foi a dança das cadeiras, tá? E sempre vai ser assim, sempre a redação vai fazer com que você ganhe posições ou venha perder posições. Não são raros os casos em que eu vejo pessoas com notas altíssimas na prova objetiva e depois declinam por conta do abandono que se tem sobre a minha matéria. Eu sempre falo direto com os meus colegas professores que a minha matéria é a matéria mais negligenciada. Por quê? Porque há um medo em relação à matéria, há uma mitologia em relação à matéria. Tá certo, pessoal? Então, eu já me apresentei, vocês já sabem meu nome. Eu agora peço que vocês me sigam aqui nas redes sociais, me sigam no Instagram para vocês terem acesso lá às informações do nosso edital também. Se inscrevam no canal, porque isso faz com que o canal ganhe mais relevância e chegue a mais pessoas e também me incentive a gravar mais conteúdos. Tá certo, pessoal? As apresentações já foram feitas, você já sabe que eu sou policial penal de Minas Gerais, aguardo os senhores ansiosamente, tá certo? A gente tá sangrando demais por conta do efetivo e vocês vindo para a nossa corporação será de um ganho muito importante para a Polícia Penal. A oxigenação da tropa é fundamental, vocês passarão pelo segundo curso de formação de Polícia Penal, tá certo? Então, é importante que cheguem novos servidores com a mentalidade de polícia e, para isso, escrever bem é fundamental. Vocês vão fazer comunicados, escrever heads, que é o praxe de boletim de ocorrência, é o documento do boletim de ocorrência, e escrever bem é fundamental, tá certo? Nada é feito por acaso. Há uma necessidade de que você escreva bem. E esse começo aqui já é fundamental, tá certo? Então agora a gente vai partir para o comentário do edital e um detalhe, presta atenção. Eu, além de comentar o edital na parte da redação, eu vou corrigir uma redação da banca OCP, de um aluno meu que quase gabaritou a redação, quase gabaritou a redação. Vocês vão entender por que ele não gabaritou a redação da PMDF, tá certo? Mas ainda assim é uma redação de excelência, tá bom? Então vamos corrigir uma redação, já eu explicando os moldes da OCP para vocês, tá certo? Vamos lá? Vamos vir para cá agora, ó. Pronto, eu agora tô na minha zona de conforto aqui. Eu vou fazer o seguinte, para eu não ficar ocupando o slide, eu vou retirar minha câmera, tá certo? E a gente vai conversando. Pessoal, presta atenção. O edital de vocês terá aproximadamente quase 6.000 redações corrigidas, tá? Quase 6.000 redações corrigidas. Há um público feminino na Polícia Penal e um público masculino. Para o público feminino,
nós teremos 1.220 redações corrigidas na ampla feminina, tá certo? E 135 redações corrigidas na, na cota PCD para o cargo feminino, tá bom? Já para o cargo masculino, nós teremos 4.080 redações na ampla concorrência e 455 redações corrigidas para o público masculino PCD. Professor, há essa necessidade de corrigir tantas redações, por quê? Pessoal, não sejamos bobos. A redação é justamente para criar esse critério de desempate e a administração pública cada vez mais quer um policial capacitado, um policial que saiba o que está fazendo. Por isso que esse tanto de legislação, por isso que essa necessidade de ter uma boa escrita. Tá bom? Eu também acredito, e aqui eu vou partir de um achismo, mas um achismo com quase certeza, deixa eu voltar para cá, porque eu vou comentando edital e dando meus pitacos. Eu acredito, observando em loco, por ser policial penal, e vendo a logística da instituição, que esse concurso não vai ficar em 1.178 vagas, né? Quase 1.200 vagas. Eu não acredito nisso, tá bom? Pelo histórico da própria instituição, de sempre chamar mais e de acordo com a realidade atual, ou seja, o próprio STF impediu de trazer novos contratados, não houve o chamamento da turma 4, tá certo? Que existia essa possibilidade. Vários outros concursos próximos de começar curso de formação e já tem policiais empenhados em outros concursos e tem essa rotatividade, a engrenagem gira. Então eu não acredito nesse quantitativo de vagas, eu acredito sim que vai chamar um quantitativo maior. Tá bom? Por isso esse fluxo de redação. E é importante que tenha muita correção de redação, porque vai ser realmente a dança das cadeiras, como a gente gosta de chamar. Ó, preste atenção. Deixa eu botar minha caneta vermelha aqui. A sua redação, filho de Deus, deixa eu tirar minha câmera novamente. A sua redação, ela tem por característica uma dissertação argumentativa. E você que não compreende muito bem a tipologia textual, estude, porque a banca fala aqui, ó, tipologia de dissertação. Tá? Aí o candidato me pergunta, professor, vai ser um texto positivo? Como assim um texto positivo? Se a banca só falou dissertação. Lembre-se, você tem um texto que pode ser uma dissertação argumentativa, ou expositiva. E o que é? Jovem capaz, que agora será capaz, que o fato de você ler somente dissertação você já acha que é expositiva. Lembre-se, dentro da dissertação você tem uma bifurcação. A primeira é que você pode ter uma redação por característica argumentativa, defender ideias. A segunda é que você tem uma redação para somente expor informações, uma dissertação expositiva. Então, por que é que o fato de você ler somente dissertação, você já imagina que é dissertação expositiva? Eu vejo muitos alunos me questionarem isso. Mas não se surpreendam, vai manter o básico bem feito que nunca deu errado, feijão com arroz. Será uma redação argumentativa. Já nessa primeira informação aqui você já consegue ponderar. Quando a banca fala que você tem que colocar valores, opiniões, crenças, hipóteses e ideias, já está dizendo aí. Se você tem que colocar opiniões, crenças e hipóteses, automaticamente o seu texto já preconiza com a ideia de argumentação. Mas isso vai ficar mais claro no caminhar da estrutura aqui, tá certo? A redação valerá 100 pontos. Alguém pode falar, a OCP nunca cobrou uma redação com 100 pontos. Minha gente, preste atenção. E aí eu vou explicando para vocês também o rito da máquina pública, da administração pública. Ó, junto com a banca, deixa eu só puxar a câmera para cá, presta atenção. Já para você aprender direito administrativo também, no caminhar da sua carreira profissional. Você vai o tempo todo trabalhar com atos administrativos. Você é um agente executivo, você é um policial, tá certo? Ó, quem determina a quantidade de pontos não é a banca, não. Tá certo? A banca dá o pitaco dela, mostrando a característica dela. Mas existe uma comissão de concurso com pessoas especializadas nisso, que trabalham com isso. E ela determina, olha, a OCP, eu quero uma redação com 100 pontos. Tá certo? Ah, eu sugiro que seja 40. Não, mas a gente quer com 100 pontos. Então, quem determina a esse sentar de pessoas à mesa?
profissionais da banca e profissionais da Secretaria de Justiça e Segurança Pública no corpo da comissão do concurso, tá? Então será 100 pontos, como foi no outro concurso. O que muda agora é a banca, mas a tipologia textual é a mesma e as características da banca que a gente vai trabalhar aqui. Tá certo, jovem? Vamos lá. Então, a redação, ela vale 100 pontos, sendo que o candidato precisa tirar no mínimo 60. E 60, pessoal, não quer dizer nada. 60 só faz com que você fique habilitado, tá? Mas o ideal é que você se aproxime da excelência, tá certo? O meu aluno, ele vai se aproximar da excelência. Por quê? Deixa eu logo falar para o meu aluno, sem ser aquele que é do YouTube. Você, meu aluno, você vai ter que se aproximar da excelência. Por quê? Porque eu vou comer o seu juízo, tá certo? Dá para tirar 90 pontos, tá bom? Então, a excelência é tirar 90 pontos. As notas serão altas. Por que as notas serão altas? Porque a OCP é uma banca tranquila. Não é que ela é irresponsável, não. Não é uma banca tranquila. Tá certo? Ela não pesa tanto na correção. É para negligenciar por conta disso? Não. Também tem um caso de alunos que reprovam com a banca OCP. Vários casos. Tá? Alunos não. Alunos não. Candidatos me procuram para fazer recurso, porque meu aluno nem diga que é meu aluno. De tanto você treinar comigo, você tirar menos de 90 pontos, pelo amor de Deus, tá? Então, dá para você trabalhar essa ideia aqui, ó, 90 pontos com uma boa nota no objetiva, não tem que te tire das vagas, tá certo? Então, vamos buscar a excelência. Professor, tem certeza que dá? Dá. Dá sim, claro que dá, entendeu? O que eu não posso prometer para você é que você vai tirar 100 pontos. 100 pontos não dá para garantir, mas o próximo de máxima, você pode tirar sim, desde que você seja disciplinado e acompanhe todas as minhas aulas e as correções, conforme eu explico, tá certo? Conforme eu explico. Tá bom? Vamos lá? Vamos dar continuidade. Ó, presta atenção. Deixa eu tirar a câmera de novo para voltar aqui pro slide. Ó, aqui vem aqui vem a maneira como a banca vai corrigir sua redação. Ó, todas as redações têm por prioridade compreender isso aqui, ó. A parte gramatical. Eu não vou nem escrever porque está aqui, né? Eu vou falar. Porque como está escrito no padrão de correção, eu vou falar. Ó, todas as bancas, toda a redação, ela é ponderada pela sua apresentação, o seu conteúdo, a sua estrutura, tá certo? E sua parte gramatical, obedecendo a coesão e a coerência. Não vai ser diferente na OCP, não, tá certo? O que muda de uma banca para outra é os nomes, as nomenclaturas, tá certo? Então, por exemplo, ó, olha aqui, ó, conteúdo. Aqui eu posso chamar de conteúdo, ó. Conteúdo. Conteúdo é a sua capacidade de argumentação, o seu repertório, aquilo que você tem de conhecimento sobre o tema. Tá certo? Professor, como que eu vou, pelo amor de Deus, saber qual que é o tema, como é que eu vou ter repertório para o dia? Você estudando com qualidade, você vai saber, tá bom? Na mentoria lá você vai entender como é que você vai saber escrever qualquer redação com qualquer tema. Tá bom? Eu vou fazer um desafio, inclusive, os meus alunos. Eu sempre faço isso em todos os concursos da área policial que eu trabalho. Eu peço para que o aluno escreva um tema, mande um tema na aula pelo Google Meet. Eu sempre faço isso para os meus alunos do grupo VIP lá, para aqueles que já são efetivamente meus alunos. Eles escolhem o tema na hora, eu escrevo uma redação sobre qualquer tema. Ah, não, professor, o senhor é o da galáxia. Não, cara, é prática. Então, escrever sobre qualquer tema dá sim, tá? Vocês vão entender como é. Então, conteúdo, ó, atendimento e desenvolvimento do tema. Isso aqui, ó, é para que você não dê fuga ao tema, ó, ao tema. E essa tal de informatividade e argumentação é o quê? Informatividade é repertório. É repertório. Repertório. Aquilo que você sabe sobre o tema. E argumentação é o quê? É o seu nível de persuadir, é convencer, é convencer. Informatividade é repertório. Informatividade é repertório. A argumentação é convencer, é persuadir. É você trazer o seu texto com nível de tese. A redação dissertativa argumentativa já está falando. A argumentação é convencer.
É mostrar para o outro a sua tese, aquilo que você pensa, tá certo? Sempre de maneira objetiva, sempre em terceira pessoa. Não é sobre si, é sobre o tema, tá bom? Isso vale, ó, 25 pontos. É tudo bem distribuído, tá bom? Gostei demais dessa métrica de pontuação da UCP. Achei muito melhor em relação a outra banca, tá bom? A coesão e a coerência. Presta atenção, ó. Coesão referencial, sequencial, tá certo? Coerência, progressão, articulação, não contradição. Professor, o que é essa coesão, essa coerência? O que é coesão referencial e sequencial? Me explique aí. Coesão de referência e sequência, o que? Referência, coesão referencial é utilizar pronomes para não repetir palavras usando o conceito de cataforismo e anaforismo. Professor, traduz, eu estou começando um concurso agora. O que é cataforismo e anaforismo? Deixa eu trazer para você. É quando você usa, por exemplo, um pronome demonstrativo esse para não repetir uma palavra passada. Quer que eu dê um exemplo? O edital da Polícia Penal de Minas Gerais foi publicado na cidade administrativa. Esse tem por finalidade convocar ao menos 1.200 policiais. Esse retoma ao edital. Para que não fale de novo edital, você entendeu? E sequencial, coesão sequencial, organização do texto, sequenciamento, apresentação do assunto, trazendo o argumento 1 no segundo parágrafo, trazendo o argumento 2 no segundo parágrafo, organização textual. Professor, o que é isso aqui, ó? Coerência com progressão, articulação e não contradição. Coerência é eu ler o texto e ele ser fluido. Eu li e entendi o que você quis falar. Coesão de progressão. Vocês vão aprender já comigo, eu corrijo na redação, naquilo que eu chamo de método dos pilares. Progressão textual. Cada período com a sua finalidade, tá bom? Eu vou traduzir melhor essa coerência textual, analisando a progressão, articulação e não contradição, corrigindo o texto que vocês vão ter acesso. Articulação de ideias. Eu estou tratando sobre esse assunto e vou manter ele de maneira articulada, tá? Então, foi o que eu acabei de falar. Junto com a progressão e articulação, é a informação chegar clara e precisa, tá certo? Essa articulação de ideias é eu não tornar o texto ambíguo. Eu estou falando sobre o feminicídio, daqui a pouco eu estou partindo para outro conteúdo que é divergente. Contradição. Imagine que eu estou aqui defendendo a figura do aumento de pena de feminicídio e por um advérbio eu vou lá e coloco que eu sou a favor do feminicídio. Olha que contradição. Então a coerência trabalha com um texto fluido, claro e objetivo. Tá bom? Também vale 25 pontos, coesão e coerência. Gostei muito desse edital. A explicação como a OCP sempre faz deixa muito mais fácil para mim, enquanto corretor de redação e professor, para o próprio corretor da banca e para o aluno quando eu vou explicando. E caso você não entender de primeira, com cada correção você vai entendendo, tá certo? Atendimento à estrutura textual proposta. Qual que é a estrutura, pessoal? Ó, qual que é a estrutura? Ó? Dissertação argumentativa. E esse atendimento à estrutura textual proposta tem a ver também com a ideia dos parágrafos. Deixa eu dar uma explicação para vocês aqui. Ó. Deixa eu botar uma caneta preta aqui. Para vocês entenderem o que é esse tópico 3. Ó. Imagine que aqui é uma pirâmide. Ó. Imagine não, é uma pirâmide. Tá? Não é a pirâmide de Kelsen, não, tá? Mas eu me aproprio da pirâmide de Kelsen para explicar para vocês. A estrutura textual proposta é aquilo que a gente chama de estrutura formal, em que você tem, numa estrutura, não é parágrafo não, você tem introdução, você tem dentro da estrutura o desenvolvimento, foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Desenvolvimento, e você tem uma conclusão, olha. Para muitos, isso aqui é óbvio, né? Minha gente, vocês não sabem o tanto de texto com uma característica chamada desacentuada estruturação que eu recebo. E um detalhe, se eu recebo esse texto antes da prova, Brasil, consigo sanar essa pane. Mas aquilo que eu recebo depois de prova, para ver se cabe recurso. E aí, como é que entra com recurso? Vou contar um segredo para você, não conto para ninguém não. A OCP quase que não aceita recurso. A banca que eu menos ganhei recurso foi a OCP. Tá? Teve concurso que a banca não validou recurso nenhum. Tem concurso com 5 mil redações corrigidas e a banca vai lá e valida o recurso. Então você quer ficar refém do recurso ou você quer aprender a redação de fé e fato?
tá? Eu tô até repensando se eu vou entrar com recurso nessa banca, porque toda vez que eu entro com recurso para 10, 20 alunos, eu não ganho, entendeu? Na minha vida toda, de 2018 para cá, corrigindo a redação, eu ganhei 5 recursos da OCP, enquanto outras bancas eu tenho uma maior aceitação. A OCP e a FCC, principalmente a OCP, tá? Então você quer ficar refém de recurso? Não, né? Então aprende a fazer a redação, ó. Então esse tópico 3, ó, tem a ver com essa pirâmide de Kelsen aqui que eu peguei emprestado, tá? Para dizer o que é a estrutura formal, ó. Tá vendo, ó? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá certo? E essa estrutura também é observada nos parágrafos. Aí vai entrar o método dos pilares. Vocês vão aprender já já comigo aqui, tá bom? Quando eu corrigir a redação lá. Vamos lá. E a modalidade gramatical. Meu Deus do céu, essa aqui também o povo sofre, viu? Pessoal, essa aqui é mais fácil de resolver. Vou explicar para vocês. O máximo de situação que você estudar na parte gramatical para responder questão vai fazer com que você melhore a sua nota na escrita, melhore a sua nota na redação, no que tange a escrever. Então, se você compreende a regência e a concordância, melhor. Se você compreende os aspectos morfológicos e sintáticos do texto, na hora de escrever, na hora de pontuar, na hora de fazer, observar a regência e a concordância, você vai melhorar a sua nota, vai pontuar a sua nota. E um outro detalhe muito importante, ó, muito importante. Dentro da modalidade gramatical, a letra, legibilidade, o seu texto não precisa ter uma letra bonita, tá certo? A avaliação ela é bem objetiva, pessoal, tá certo? O seu texto, ele não precisa ter uma letra bonita. O seu texto, ele precisa ter o quê? Uma letra legível. Por exemplo, a minha letra não é bonita, não é, mas ela é legível, é compreensível, tá bom? É compreensível, isso dá pra entender, tá bom? É tanto que quando a banca coloca aqui, ó, grafia, ela já abre entre parênteses. A grafia tem a ver com a ideia de legibilidade. Se eu estou lendo o seu texto e eu não consigo entender, compreender, ou então eu tenho que adivinhar palavras, vai ter desconto na coesão e na coerência, na ideia de progressão textual e principalmente na parte gramatical, porque já está claro, já está visível aqui no texto, tá bom? Totalizando uma redação de 100 pontos, olha, 100 pontos. Dá para tirar quanto, professor? Professor, eu sou um aluno Mobral, eu fiz supletivo, eu sou analfabeto de pai e mãe, eu estou estudando para concurso, eu estou vencendo na sorte. Dá para tirar 90? Dá para tirar 90, tá bom? Seguindo a técnica, seguindo as informações de maneira consistente e coerente, você consegue tirar 90 pontos, tá bom? O que você não pode tirar é 60. Ah, vou fazer 60 para ficar habilitado. Vai ficar fora das vagas, tá bom? Ó, o pessoal da T4 aí mesmo, do último concurso, fez exame médico, fez TAF, tá? Fez uma série de coisas, poderiam ser chamados e não foi, tá bom? O nosso concurso era para 2.400 vagas, o governo estendeu para pouco mais de 3.000. Já tinha chamado uma turma de excedentes, ficou sobrando um restinho, entendeu? Então observe, tem que se atentar a esse detalhe. A redação é para te colocar nas vagas. Não fique trabalhando a hipótese de ser excedente, não, tá bom? Trabalhe a hipótese de estar nas vagas. Se você ficar excedente, é ficar esperando uma expectativa de direito. Passou nas vagas, você tem direito de tomar posse, tá bom? Então trabalhe sem ser medíocre, né? No sentido de ser mediano. Trabalhe para ficar na excelência, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade. Olá, deixa eu subir aqui agora, ó. Aqui tem alguns comentários do edital que eu não posso deixar de trabalhar com vocês. Aqui eu vou tirar minha câmera novamente, só para desobstruir aqui a escrita. Deixa eu puxar aqui, isso, Rafael. Vamos lá. Ó, o candidato disporá de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Professor, eu quero tirar 90 pontos. Com 20 linhas você não vai tirar, não. Pelo amor de Deus. Então, ó, trabalhe 25 linhas no mínimo, tá bom? Para você demonstrar informatividade. Informatividade é o quê? Capacidade de repertório. E o outro, capacidade de argumentação, é o quê? E o outro é o quê? Argumentação, capacidade de defender tese. Então, trabalhe no mínimo 25 linhas. É notório que um texto com 20 linhas é um texto pobre, tá bom? Ó, será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto com menos de 20 linhas e que passe de 30 linhas. Se passa de 30 linhas, já começa a perder coesão e coerência, tá bom? Então, explore 25 linhas. Um outro detalhe muito importante, olhe para mim. Já fica até avisado para aqueles que já são meus alunos imediatos, que já iniciaram a mentoria. Pelo amor de Deus,
Tira o escorpião do bolso. Vocês receberam um e-book. No e-book tem a folha da redação da banca. Não escreva em folha de caderno. Use a folha de redação da banca. Aquela caneta que você vai fazer a prova, já guarde ela para no domingo, ou então na semana, que se você faz duas redações por semana, você escrever com ela, você se acostumar com a ergonomia da caneta e se acostumar com o papel da banca OCP, tá certo? A folha de redação da OCP. Então esqueça a folha de caderno. Ah, professor, eu vou entrar nessa mentoria hoje, não consegui imprimir. Beleza, eu vou aceitar uma folha de caderno. Tá certo? Melhor do que perfeito é feito. Você não pode deixar de fazer, tá? Mas no segundo momento, já adote a folha de redação da banca. Tá bom? Tem lá no e-book. Tá certo? Pessoal, só reforçando, tá? As informações da mentoria, para acompanhar vocês nessa redação aí, vai estar aqui abaixo e o link do e-book também. Se você não quiser participar da mentoria, beleza, tá bom? Não tem problema não. Mas tem o e-book para você participar. No e-book você tem uma parte teórica de como estruturar o texto. Você tem um esqueleto muito legal. Esqueleto, é esqueleto, tá? Não é texto pronto, não. Só totalmente contrário isso aí, tá bom? E você tem vários temas pensados na OCP, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui agora. Característica da redação, a argumentação, a dissertação argumentativa. Caneta azul ou preta? Vocês acreditam que eu fiz uma prova? Eu vou dizer qual foi a prova. Polícia Militar do Paraná, há muitos anos atrás. Eu acho que só podia caneta preta. O candidato ele fez a prova todinha de caneta azul. Eu tinha umas 5 canetas na minha mão. Cedeu? Claro que não. Claro que eu não vou dar uma caneta a pessoa dessa. Ela não leu, não leu nem o edital. Entendeu? Agora, se ele chega assim e fala assim, ó, deixei todas as minhas canetas no Uber. Peguei o Uber aqui, minhas canetas ficaram no Uber. Fui assaltado ali, perdi documento, só não perdi a identidade porque estava fora da carteira e perdi as canetas. Tome duas, entendeu? Mas a pessoa ia fazer a caneta azul, fazer a prova com caneta azul, sendo que só podia caneta preta, naquele concurso na época, não pode, né? Então, ó, só para reforçar, nosso concurso, Polícia Penal de Minas Gerais, Banca UCP, caneta azul ou preta, tá certo? Caneta azul ou preta. Letra legível, pelo amor de Deus, tá certo? Tem gente que escreve o hieroglifo, tá bom? Totalmente ilegível. É letra legível, tá bom? Não precisa ser uma letra linda, não. É letra legível, tá certo? Vamos dar continuidade aqui? Vamos lá. Aquilo que pode zerar a redação. Deixa eu tirar daqui minha cara feia de novo aqui da, da, da tela. Deixar só isso aqui. Pessoal, essas perguntas chegam muito para mim, principalmente quando a prova passa e chega aquela fase recursal, tá certo? E muitos de vocês começam a emprenhar pelos ouvidos, começam a cair na mitologia dos concursos. Professor, fulano me disse que eu zerei a redação por conta disso. Como assim? Tudo aquilo que pode zerar a redação está aqui, pessoal, ó. Tudo aquilo que pode zerar a redação está aqui. Então, olha, da fuga ao tema. Pessoal, professor, isso acontece demais. Da fuga ao tema, fugir da tipologia textual. Quer ver um exemplo? Deixa eu vir para cá para vocês. A OCP é fã disso, tá? Já vai a primeira dica sobre a banca especificamente. O texto motivador é uma coisa e o título é outra. O texto motivador fala de maneira muito indireta a efetivamente o que o tema pede. Aí o aluno desavisado vai lá, capta o que está no texto motivador e traz para dentro do texto. Primeira coisa, já está errando, está cometendo plágio e o texto deixa de ser original. Não é verdade? A segunda coisa é que por o tema ser algo muito específico e o texto motivador ser algo muito genérico, você acaba dando fuga ao tema. Tá? Outra coisa, fuga da tipologia textual. Imagine que sua redação caia sobre o racismo estrutural. Gente, notadamente, muitos candidatos querem usar um contexto histórico para poder validar a redação. Professor, pode fazer isso? Pode, de maneira breve. De maneira breve, porque o contexto histórico é um tipo de citação que você traz, isso vale para todas as citações, inclusive. A citação, e aqui eu já estou dentro do contexto histórico, é algo que você traz de fora do texto para poder validar a sua argumentação. Aí tem gente que pega um tema como esse, por exemplo, racismo estrutural, e traz um texto todo sobre a abolição da escravatura. Já não é dissertação argumentativa, é um texto narrativo.
tá bom? Eu quero de você a dissertação argumentativa. E que você traga, sim, pode trazer de maneira breve um contexto histórico entre duas linhas, é, duas linhas ou 2 linhas e meia no máximo, para que depois você coloque a sua capacidade de argumentação. Professor, não sei contextos históricos. Se você não sabe, é melhor nem usar, tá bom? Se você não sabe, é melhor nem usar. Porque você pode dar uma data errada, falar uma coisa nada a ver, tá bom? E o corretor vai estar atento a isso. Tá bom? Então, acontece fuga na tipologia textual demais. Desacentuada estruturação. Vejo direto. Tem gente que traz 2 parágrafos para a introdução, tá bom? Divide a conclusão em 2 parágrafos, fica aquela coisa desorganizada. Outra coisa muito importante, atentar contra o pudor. Gente, a redação é um texto de tese, tá certo? É um documento. A redação é um documento que valida a sua aprovação, tá certo? Você vai estar entrando para as fileiras da Polícia Penal. Você vai escrever o texto de maneira não urbana. Veja, você tem que escrever um texto de maneira técnica. Você será um servidor público. Eu estou falando isso para você, que é um cara mais acelerado, que é uma menina mais acelerada, entendeu? A administração pública quer um policial técnico e polido. A administração pública não quer um policial que venha ferir, que venha atentar contra os direitos humanos, não. Você pode ser operacional e ríspido dentro da legalidade. Na escrita, você tem que trabalhar do mesmo jeito, tá certo? Com pudor, com ética. Por exemplo, acho muito improvável. Imagine que a banca pergunte, esse tema não vem sido tão pautado ultimamente, não. Imagine que a banca pergunte para você o que é que você pensa sobre a pena de morte. De uns 3 anos para cá, isso parou de ser discutido mais. Você pode ser a favor da pena de morte? Pode, claro que você pode. Mas você pode colocar como meio para a pena de morte a tortura? Jamais. Atentou contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Agora, se você trabalha que você trabalha, por exemplo, a pena de morte como um freio a crimes hediondos e que essa pena de morte seja de maneira indolor, mas que ela sirva para a correção social, você pode trabalhar? Pode. Veja, de maneira indolor, apresente como correção social, entendeu? Isso pode, porque você usou uma linguagem técnica, sem ferir os direitos humanos, entendeu? Trazer um texto bem amplificado, pautado por uma axiologia. O que é axiologia? Uma ética social. Eu não sei porque que a UCP não trouxe dessa vez no edital isso, porque ela sempre coloca, o texto será avaliado sobre os aspectos axiológicos e cognitivos. Axiologia, uma ética social, cognitivos, capacidade de argumentação com repertório. Tá? Então faltou, ela não colocou dessa vez, mas colocou aqui, atentar contra o pudor. Tá bom? É isso. Sua redação também pode ser zerada se você trouxer letra ilegível, aquela que eu não consigo ler de jeito nenhum. É insuportável, mas isso acontece, tá bom? Espaçamento excessivo. Tem muito aluno que quer dar aquele famoso jeitinho brasileiro. Aí ele começa a escrever entre uma palavra e outra, ele começa a dar entre uma palavra e outra espaços gigantescos para ocupar linhas e parágrafos. A sua redação será zerada, sinto muito, tá? Porque isso não vai dar autoridade no seu texto, pelo contrário, vai zerar a sua redação, tá bom? Apresentar identificação, isso aqui só Jesus na causa. Vai ter um campo só para você colocar o seu nome e esse campo vai ser destacado da sua redação. Não é para você assinar na folha, não, tá certo? Vai ter o espaço para assinar, que é recortado, depois eles escaneiam e fica junto, tá bom? Para o corretor da banca, vai chegar o texto na tela do computador, ele vai corrigir, você somente será um número de inscrição. Não pode ter dentro do seu texto, ali na parte que cabe à redação, nenhum sinal, nenhuma rúbrica, nada que dê a ideia de que seu texto será identificado por um outro corretor. Isso pode zerar a sua redação, tá bom? Isso pode zerar a sua redação. Eu só vi uma situação parecida com essa. Polícia Militar da Paraíba, no ano de 2023, não foi um aluno meu, foi um aluno meu me contando essa história, que um colega dele perguntou à fiscal da prova se era para assinar a redação. Ela mostrou o local, inclusive, onde ela deveria assinar. Assinou totalmente errado. Resultado disso, redação zerada. Minha gente, leia o edital. O fiscal da prova é aquela tiazinha, é aquela menininha, aquele menininho que não faz concurso, que não sabe nem o que é, ganha R$ 100 para ficar com a camisa branca acompanhando você fazer a prova. Ela não conhece o edital da prova. Ela não tem obrigação, você que tem, tá certo? Então se atente a isso. Vamos lá, vamos dar continuidade. Pronto, acabamos aqui a explicação do edital no que tange a redação, tá bom? No que tange a redação. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou corrigir uma redação da banca OCP.
tá certo? Eu vou corrigir a redação da banca OCP. Ó, eu espero que eu esteja sendo claro com vocês, tá bom? A explicação desse edital já faz com que vocês compreendam bastante a escrita, tá bom? E agora eu vou avaliar um texto com vocês, que foi um texto para quase nota máxima. A redação valia 20 pontos, ele tirou 18 pontos, tá bom? Mas eu vou explicar por que ele não tirou 20, tirou 18, que já é uma nota excelente, já está nível de excelência. Mas é só um detalhe, tá bom? Ó, deixa eu voltar aqui para a câmera, aqui para a tela aqui para vocês observarem. Presta atenção. Isso. Redação. Essa é a folha da banca OCP. Essa folha, inclusive, ela tá aqui no e-book. Deixa eu ver se eu tenho o e-book aqui. Tá aqui, meu Deus, o e-book? Tá não. Que pena. O e-book não tá aqui. Não tá aqui o e-book. Depois eu mostro o e-book para vocês. Amanhã, quando eu gravar o próximo vídeo dando a aula completa de redação, eu aponto o e-book. Ó, deixa eu voltar aqui. Isso, Rafael. Deixa eu ampliar a redação. Tá bom? Deixa eu ampliar a redação aqui. Eu só pintei o nome do candidato. Mas, ó, essa é a folha da redação de vocês, ó. Observe, pessoal. Observe que aqui, ó, essa parte aqui é destacada, ó. Tá vendo, ó? Então, é aqui nessa parte que você vai assinar a sua redação, filho de Deus. Tá certo? O corretor não vai ter acesso ao nome da pessoa. Tá vendo? Olha que detalhe importante antes que eu corrija a redação. Olha que detalhe importante. A OCP ela tem por padrão colocar o espaço para o título. Se tem espaço para o título, você tem que colocar o título. E aqui eu vou ensinar como é que monta o título. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer a correção agora dessa redação. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu dar uma ampliadazinha. Só aqui mais. Pronto. Isso. Agora eu vou retirar essa cara feia. Tá bom? Eu vou retirar essa cara feia aqui, ó. Não, dá pra ficar aqui, ó. Com vocês, ó. Isso. Vocês olhando pra mim. Pessoal, presta atenção. Muitas das minhas explicações vêm da necessidade que eu tinha quando eu era concurseiro para as carreiras policiais. E mesmo estando dentro desse campo acadêmico, né? Eu primeiro, minha primeira profissão realmente foi professor, e depois que eu entrei na área da segurança pública. Então, assim, eu já tinha um feeling nos estudos, tá? Mas ter esse feeling nos estudos não garante que você passe, não, tá bom? Ele é uma ajuda a mais para ajudar você a passar. Mas veja, eu senti algumas necessidades nos estudos que me fez desenvolver algumas técnicas para facilitar a minha vida e eu fui entregando essas técnicas para vocês. Então, por exemplo, eu poderia explicar a redação para vocês aqui de uma maneira muito tradicional, arcaica, mas eu não quero que vocês sejam escritores. Vocês serão policiais penais. É fundamental que vocês escrevam bem, que vocês desenvolvam bons textos, mas vocês só precisam passar um concurso. Tá bom? Então, eu agora vou explicar a redação, pontuando detalhamentos para que vocês facilitem e acelerem a capacidade de escrita. Eu vou explicar isso corrigindo a redação. A próxima aula, hoje foi comentário de edital, mais a correção de uma redação da banca. A próxima aula será eh, uma aula completa da estrutura teórica, da estrutura teórica, e eu também vou trazer mais uma redação para depois que vocês baterem a teoria, ter essa mesma explicação aqui que eu vou dar agora, tá bom? Presta atenção. O título esquece, deixa para o final. Depois que você fizer toda a redação, você deixa para o final, tá bom? Deixa para o final. Numa introdução, para que a gente observe todos aqueles detalhes no critério de correção, é pontual que eu encontro isso aqui, ó. Quem é meu aluno antigo sabe. Deixa eu fazer aqui só para vocês entenderem, ó. Eu criei esse método, eu não inventei a roda não, é algo muito simples, que eu chamo de método dos pilares. É uma organização mental que eu faço para eu poder escrever o texto sem perder a estrutura, valorizando a minha capacidade de escrita e respeitando a coesão e a coerência do texto, tá bom? Então, o primeiro pilar na introdução, eu gosto de dizer o seguinte, ó, que é a apresentação do tema. Se você pega um professor mais
técnico, e eu não gosto de ser muito técnico, porque eu estou ensinando a futuros policiais a passar no concurso, eu só quero que vocês sejam policiais, ele vai dizer que aqui é a exposição do eixo temático por meio do tópico frasal. Vamos facilitar, o guerreirinho ele só quer ser polícia. Isso aqui, ó, é a apresentação do assunto geral do tema, tá? Então, apresente o tema, tá bom? Se tiver arcabouço teórico, repertório, para não repetir o tema com as mesmas palavras, por favor, vai lá e troca por sinônimos. Não sei nada. Escreve o tema, tá bom? Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, oh meu Deus, o segundo pilar é o contexto. O contexto. O segundo pilar é o contexto. Como assim, professor, o contexto? Você vai contextualizar o tema, você vai colocar o porquê do tema. O que é que você pensa de maneira impessoal, usando pronomes e verbos em terceira pessoa, sobre esse tema? Contextualize ele. Eu gosto de chamar o porquê do tema, tá? Então, o segundo pilar é justamente isso. Eita Deus, foi para outra coisa, olha. É assim mesmo, né? Ao vivo faz isso mesmo. Vamos lá. Foi para outra coisa. Isso. Então, deixa eu só dar uma piadazinha aqui. Isso, Rafael. Isso mesmo, cara. Não se perca, não. Então, o segundo pilar dentro da redação é você contextualizar, tá? É você contextualizar, você colocar o porquê, cara, do tema. O porquê desse tema. Então, o que é que você pensa sobre esse tema? Escreva de maneira impessoal, tá certo? E coloque. E o terceiro pilar, e não menos importante, é quando você antecipa, você já apresenta os argumentos que você irá trabalhar no desenvolvimento, tá? Então, vamos observar. Esse esqueleto de redação aí é meu. Meu aluno usou meu esqueleto de redação. Vocês vão observar que tudo aquilo que eu pintar saiu da cabeça dele, porque ele aprendeu a desenvolver a tal da informatividade e argumentação que tem lá no edital. Informatividade, repertório, argumentação, capacidade de convencer. Tá bom? É por isso que eu sou totalmente contrário a essas coisas. Compre 1000 textos prontos para bancar o CP. Gente, aprenda a argumentar. Não é algo impossível, não. Tá bom? Eu estou ensinando a policiais serem eu estou ensinando a futuros policiais a escrever. Eu não quero que vocês inventem a roda, mas aprendam a argumentar para que vocês se destaquem e cheguem naquela zona de excelência. Tá bom? Então vamos lá, olha. Outra coisa muito importante que eu esqueci de contar para vocês. A OCP, ela tem por padrão não cobrar temas convergentes com o cargo, temas que não falam de acordo, que não falam diretamente com o cargo. Por exemplo, a gente poderia pensar assim, não, a OCP, ela vai cobrar o tema assim, o papel do policial penal como agente ressocializador na vida do indivíduo privado de liberdade. Muito improvável que ela cobre isso. Ela vai cobrar um tema como, por exemplo, os desafios para se implementar uma malha ferroviária no Brasil. Ela pode cobrar uma loucura dessa. Como combater o inchaço no terceiro setor? Ela tem essas piras, entendeu? Ela tem essas piras aí, de cobrar temas nada a ver com o cargo. Todos são pautas sociais, mas que não convergem com o cargo. Isso quer dizer que a gente não vai trabalhar na mentoria temas voltados ao cargo? A gente vai trabalhar sim. Por quê? Porque nós temos que preencher todas as arestas, mas a nossa concentração será em pautas sociais amplas e algumas pautas sociais convergentes com o cargo, tá bom? Então vamos lá. Só um detalhe que eu abri um parênteses, né? Tudo aquilo que eu pintar aqui no texto saiu da cabeça do candidato, porque eu ensinei a esse a argumentar com qualidade, com originalidade, tá bom? Então, ó, aos pensar acerca, isso aqui é o título, ó. Isso aqui é o tema, perdão. Isso aqui é o tema aí. Aos pensar acerca dos desafios para promover a segurança no trânsito brasileiro, foi o que ele fez aqui, preencher o primeiro pilar, que é o quê? A exposição do tema. Tá bom? Apresentou o tema. Agora ele vai contextualizar, colocar o porquê, situar o tema. Então, ó, ele vem para cá, ó, e coloca, ó. É possível evidenciar que, atualmente, o Brasil sofre com inúmeras violações aos direitos e deveres elencados no Código de Trânsito, o que gera também violação à dignidade da pessoa humana, a qual se encontra no artigo 1º da Constituição Federal de 88. Tudo isso aqui é o contexto. Eu posso dar outra palavra técnica para você. Isso aqui é a tese central do texto.
Mas vamos lá contextualizar, colocar o porquê do tema, porque facilita a sua mente. Você não quer ser escritor, você quer ser o quê? Polícia. Vamos lá, vamos só fazer uma correção gramatical aqui. Preencheu o segundo pilar? Lógico que preencheu. É óbvio que preencheu, porra. Lógico que preencheu. Vamos fazer o básico agora aqui, ó. Vamos fazer uma correção gramatical. Relendo. É possível evidenciar que, atualmente, o Brasil sofre com inúmeras violações aos direitos e deveres elencados no Código de Trânsito Brasileiro. Ortografia, junto demais. O que gera também violação à dignidade. Observe que violação pede a preposição a. E dignidade é um substantivo feminino, ou seja, o fenômeno que gera a crase. Nesse mesmo a, nós temos uma preposição a, advinda da regência nominal que a palavra violação pede, e também um artigo determinante para dizer que dignidade é um substantivo feminino, tá? Então, crase, ó, da pessoa humana, a qual se encontra no artigo 1º da Constituição Federal de 88. Pronto. E aqui ele fundamentou com muita qualidade o porquê. Trouxe a citação da Constituição Federal para dar um peso, para dar um valor, tá certo? E chancelou o segundo pilar. Agora, pessoal, presta atenção. Presta atenção. Agora, ele vai apontar, o candidato vai apontar os argumentos que ele irá desenvolver justamente nos parágrafos de desenvolvimento. Então, é fundamental para que se tenha clareza textual e respeito à estrutura como um todo, a apresentação dos argumentos que ele irá trabalhar. É tanto que este primeiro parágrafo aqui de introdução, nós chamamos de quê? Projeção textual. Eu gosto de dizer o seguinte, a introdução é uma projeção textual futura. Nela tem tudo aquilo que eu irei usar para trabalhar o meu desenvolvimento. Por isso que ele tem que apresentar o quê? O desenvolvimento. Então, olha, tendo em vista isso, vamos lá, tendo em vista isso, oh meu Deus, saiu de novo, Senhor. Não é assim mesmo. Tendo em vista isso, deixa eu pegar aqui uma outra cor, a cor da Barbie. Tendo em vista isso, verifica-se a necessidade de políticas de educação para o trânsito. Esse aqui é o primeiro argumento, ó. Tá vendo, ó? Primeiro argumento, ele já começou a preencher o terceiro pilar, a bolinha lá, ó. Vou botar de roxo mesmo. E inovação no Código de Trânsito para maior segurança. E aqui, ó, ele preencheu os 3 pilares. Pessoal, tudo aquilo que não está escrito aqui é o meu esqueleto, tá? Veja, esqueleto é isso. Esqueleto de verdade é isso, tá bom? Orações e conectivos para ajudar você a argumentar. Não escrever por você. Do contrário, não é um texto original, é um texto pré-fabricado, tá bom? E os 3 pilares foram pontuados, tá bom? Então ele aqui conseguiu ponderar o argumento 1 e o argumento 2, ó, separado pela conjunção aditiva I, justamente para ter essa ideia de coesão e coerência. Conseguir entender, aliás, estão conseguindo entender? Eu estou falando com vocês como se eu estivesse ao vivo, e não estou, né? Está sendo gravado. Tá bom? A métrica é essa, tá certo? A estrutura textual é essa, tá bom? Vamos lá. No desenvolvimento, para cada parágrafo de desenvolvimento, eu também preciso encontrar 3 pilares fundamentais que dão legitimidade e endossa a capacidade argumentativa. Quais são esses pilares? Preste atenção. Pilar 1, pilar 2 e pilar 3. Tá? E pilar 3. Preste atenção aqui comigo. Esse método dos pilares ajuda você a estruturar. Professor, como que eu vou adquirir repertório? Gente, o que eu sempre explico para os alunos. Vou abrir um parênteses antes que eu volte a explicar. O que é que eu sempre explico para os alunos? Pessoal, a maioria dos brasileiros não lê, não tem hábito de leitura, não tem repertório. Como que eu vou driblar isso aí? Todo tema de redação, na sua preparação, deve ser pesquisado, tá certo? Nossa, professor, mas no dia da prova eu não vou ter como pesquisar. Não tem problema não, filho. Todo tema de redação, seja ele que seja um tema pautado ao cargo ou não, ele tem uma particularidade que une todos. É uma pauta social. Então, a pesquisa de um tema vai servindo para outro, que vai servindo para outro, que vai servindo para outro, que vai servindo para outro. Ou seja, você adquiriu um repertório absurdo para qualquer tema.
tá certo? Eu chamo isso de teia do conhecimento, tá bom? Então, por exemplo, aqui no trânsito você consegue trabalhar a democracia, inclusive. Você consegue trabalhar uma série de coisas com a pesquisa do tema voltado ao trânsito, tá bom? Então, se atente a isso. É para você construir conhecimento, não se testar. O que eu recomendo para meus alunos? 2 redações por semana. Uma redação pesquisando e fundamentando, com consulta à sua redação, e mais perto da prova, pegando aqueles temas de simulado e se testando efetivamente, para ver se conseguiu colocar em prática. E na semana da prova, todas aquelas pesquisas que foram feitas e catalogadas serão lidas junto com as redações, porque uma coisa eu posso dizer, lá no e-book, um tema vai cair daquele e-book, tá bom? Às vezes não cai o tema ipsilitem, mas um argumento que você criou, com o repertório que você tem, você escreve qualquer redação. Tá bom? É assim que funciona. Você não precisa ler 50 livros, não. Você vai ser polícia, você não vai ser escritor. Com esse candidato não foi diferente. Tá? Vamos lá. Então, primeiro parágrafo de desenvolvimento, que no caso aqui é o segundo. O que é que eu devo encontrar aqui? Primeira coisa. O primeiro pilar, ele atende a isso aqui, ó. E esse é um dos motivos dessa redação ser muito boa, mas ela não ter sido gabaritada. Já vocês vão entender o porquê. Vamos lá. A cor da Barbie. Eu preciso encontrar na primeira linha, nas 2 primeiras linhas deste parágrafo, o argumento que eu vou trabalhar. Então, qual que é o assunto desse parágrafo aqui? Vamos procurar agora. Primordialmente, faz-se presente e ponderar que, para promover a segurança no trânsito brasileiro, é indispensável o apoio e a colaboração da sociedade. Pessoal, o apoio e a colaboração da sociedade não tem a ver com políticas públicas de educação para o trânsito, tem tudo a ver. Ele parafraseou o texto, ele parafraseou, aumentando inclusive a primeira linha de argumentação dele. Então ele preencheu o primeiro pilar. Tudo aquilo aqui, tudo que está sendo pintado saiu da cabecinha dele. O resto é esqueleto. Tá certo? Pode? Claro que pode. Pô. Claro que pode. Tá bom? Essa é uma redação corrigida. Ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó, pra vocês não verem que eu tô mentindo pra vocês, ó. Aqui, ó. Redação corrigida, ó. Ó, Polícia Militar do Distrito Federal, ó. Tá vendo, ó? Até mostrei o nome dele, meu Deus. Vamos lá. Então é a redação da banca UCP, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se eu voltei aqui. Isso. Eu vou ter que sair aqui agora, porque agora eu perdi o fio da meada. Deixa eu tirar minha câmera aqui. Não, eu que tenho que sair. Isso, Couto. Vamos lá. Então, ó. Ele apresentou o argumento. Agora, ele precisa fazer o quê? Ele precisa desenvolver. Ele precisa trabalhar o conteúdo voltado a esse argumento. Tá bom? Como é que ele faz isso? Vamos observar aqui agora. Ele agora coloca o porquê desse argumento. Ele contextualiza o argumento. Lembram que na introdução eu expliquei para vocês que vocês contextualizam o tema. Agora ele aqui vai contextualizar o quê? O argumento. Vamos lá. Aqui eu já puxo uma cor diferente, só para a gente dar uma dinamizada aqui. Ó. Então, para o contexto, será verde. Com base nisso, observa-se a enorme quantidade de acidentes nas grandes metrópoles do Brasil, gerados por irresponsabilidade dos motoristas que infringem as normas de trânsito, como o uso de celulares, o não uso de acessórios básicos e o não uso de acessórios básicos. Pronto, contextualizou, né? Já ia passando batido. Contextualizou. Claro que contextualizou. Só que há um detalhe para fechar esse parágrafo. E eu acabei de falar. Ele vai ter que dar um fechamento, tá? Então a introdução, o parágrafo de desenvolvimento, ele também tem começo, meio e fim. A apresentação do assunto, o trabalhar do assunto e um fechamento. E esse fechamento sempre é com um ponto de vista mais persuasivo. Ó, ele aqui preenche o terceiro pilar. Ó. Deixa eu pegar uma outra cor. Ele aqui preenche o terceiro pilar. Ó. Então, à vista disso, pessoal, à vista disso é a mesma coisa que, portanto, que sendo assim, é uma conjunção conclusiva para terminar o parágrafo, tá? Tem-se a necessidade, ó, ele aqui é convencendo, persuadindo, ó, tem-se a necessidade de políticas públicas de educação para o trânsito e a obrigatoriedade de frequência a palestras sociais no trânsito, de trânsito aos infratores. Pronto, deu um excelente fechamento. Ó. Vocês estão vendo? Então é assim que é construído. Essa mesma carga semântica eu preciso encontrar onde? No desenvolvimento 2. Vamos lá? Vamos lá? Desenvolvimento 2, ó. Presta atenção.
Método dos pilares, vamos lá. Pilar 1, pilar 2 e pilar 3. Pilar 1, apresentação do argumento. Aqui foi onde ele errou, porque neste argumento, ele não apresentou o argumento, ele já começou por onde? Pelo segundo pilar. Então ele aqui, ó, não apresentou. Isso quer dizer que a redação dele é ruim? Não, a redação é avaliada como todo. Então, por um erro, ele vai pagar tudo? É claro que não. A redação dele continua sendo muito boa. Vamos lembrar aqui. O argumento 2 dele é o quê? A inovação. Bora aqui, argumento 2. Qual que é o argumento 2? Aqui, ó. Inovação no Código de Trânsito para maior segurança. Ele traz uma construção frasal que aponte que ele está pontuando isso? Claro que não. Claro que não. Então ele se perde um pouco aqui, tá bom? Isso quer dizer que o texto é ruim? De maneira nenhuma. Então ele começa, ó, pelo pilar 2, ó. Ele coloca o porquê, ó. Então, em segundo plano, constata-se que um outro problema, o quê? Deixa eu ver essa palavra aqui. Um outro problema causador de acidentes no trânsito é o uso de bebidas alcoólicas e de entorpecentes. É possível perceber um exemplo disso nos jornais e mídias sociais que mostram graves acontecimentos envolvendo essa problemática. Ele contextualizou muito bem, ele fundamentou muito bem. E o ponto de vista final dele é quando ele traz o que deveria ser parte do tópico frasal, que é esse primeiro pilar aqui que ele não aponta. Ó. Que é esse primeiro pilar aqui que ele não aponta. Mas ainda assim é um texto excelente, um texto 100% original, tá? Então vejamos, ó. Conclusão deste parágrafo é: destarte, isso mostrará a perspectiva existente no que exige a modificação no Código de Trânsito Brasileiro, trazendo mais responsabilização para os agentes causadores de qualquer tipo de lesão à vida ou ao bem jurídico. Lesão à vida ou ao bem jurídico. Olha, o fato de trazer modificação no Código de Trânsito Brasileiro é isso que ele deveria ter colocado aí. Inovação no Código de Trânsito Brasileiro. Ele deveria ter colocado como apresentação, ó. Ai, meu Deus, nessa aqui não. É o azul. Então, trouxe um bom texto ainda assim? Trouxe. Tem algumas falhas? Tem. Mas ainda assim é um texto de excelência, tá? Foi um texto para quase nota máxima. Acho que foi 18 de 20, tá bom? Então, é um texto que você pode olhar assim, pô, tem algumas falhas, algumas pouquíssimas falhas, mas é um texto que você olha, poxa, é um excelente texto, tá bom? E um detalhe, esse menino, deixa eu olhar para vocês aqui. O que é o sonho, né? O que é o sonho? Você fazer a prova em casa, um simulado em casa, é muito diferente de você fazer no dia. É o seu sonho, é o tempo, tá? Por isso que é tão importante você pegar o simulado no domingo e simular aquele tempo real de prova, tá bom? Porque ainda assim, com aquele tempo real de prova, há várias intempéries que você não consegue controlar. O que está na sua mão agora, aquilo que você consegue fazer, é o quê? Nesse momento, papilar, estudar e entregar na mão de Deus. Porque no dia, não é só você, é você e um sonho, entendeu? Então veja, um camarada que, por exemplo, ó, eu nem corrigi, esse erro bobo, ó, jamais ele iria cometer, ó. E cometeu, tá bom? Então foi uma redação para quase nota máxima. Nesse momento, não é só um número de inscrição, é uma pessoa, tá bom? Então a gente leva em consideração também essas variáveis. E o corretor também, sabia? O corretor também, ele sabe disso, tá bom? Vamos lá. Então, o desenvolvimento foi muito bem trabalhado. Teve uma pequena falha de estrutura que você mexe um pouco na coesão? Teve, mas isso por si só não invalida a redação dele. Agora, há um detalhe para a conclusão. Diferente dos outros parágrafos que nós tínhamos 3 pilares, na conclusão textual, nós temos o quê? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. 2 pilares, tá? Nós temos, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, 2. Vai ou não vai? Vai. 2 pilares. O primeiro pilar, ele tem a ver com a ideia de síntese textual. Síntese textual. A síntese textual é a afirmação, a confirmação daquilo que você trouxe. Um outro detalhe, estou sendo repetitivo nos vocábulos aqui, né?
A conclusão, ela também é uma projeção textual. Só que, diferente da introdução, que é uma projeção textual futura, você ainda vai fazer o desenvolvimento, aqui na conclusão é o quê? Uma projeção textual passada. Você já trabalhou todo o desenvolvimento. E um bizu, você não quer ser escritor, você quer ser polícia, não é verdade? Na conclusão, você reescreve com outras palavras a introdução. Como assim? Você vai reapresentar o tema e você vai reapresentar o quê? Os argumentos. Tá? Você vai fazer isso. Com outras palavras, dando a ideia de que você está retomando o tema e os argumentos. E o segundo pilar, ele não é obrigatório, ele é facultativo, mas a gente está tão impregnado com o Enem que eu achei ele interessante. Só que eu não chamo de intervenção, eu chamo de possível solução. Toda possível solução, no final, ela sempre é também uma tese. Então você dá uma valorização no seu texto, porque a possível solução é a sua linha de pensamento do que pode ser feito. Então é uma tese, tá? Então é assim que você trabalha. É assim que nós vamos trabalhar, tá bom? Vamos lá, vamos compreender aqui agora. Vou chamar outra cor aqui, vou deixar amarelo mesmo. Nessa conjuntura, portanto, olhe, nessa conjuntura é aquilo que já foi dito, ou seja, tratando-se de uma projeção textual passada. Portanto, nota-se que a preemência evidenciada inicialmente, a preemência evidenciada merece uma maior observância. Essa preemência é a tese central, aquela que está lá em cima na introdução, tá bom? Ou seja, é a síntese textual, é a reafirmação que já foi colocada. Uma vez que é inadmissível qualquer conduta que seja contrária às normas e aos princípios institucionalizados no Brasil. Às normas e aos princípios institucionalizados no Brasil e no mundo sejam violados. Teve uma falha aqui. Qualquer conduta que seja contrária às normas e aos princípios do Brasil e no mundo sejam violados. Vamos lá. Falhas gramaticais aqui pontuais. Presta atenção. Seja contrária às normas e aos princípios. O nome disso aqui, é paralelismo sintático, tá? O nome disso aqui é paralelismo sintático. Como assim? Essa palavra, esse vocábulo contrários aqui, ele faz regência em mais de uma palavra, em mais de um vocábulo. Então, então é como se ele tivesse aqui também, contrária às normas e contrária aos princípios. Tá certo? Mas ele trouxe sim uma síntese textual acentuada aqui, com qualidade. Tá bom? Nesse íntere, aí aqui vem a possível solução, Nesse íntere, vamos botar qualquer cor aqui. Puf, não. Tá vermelho, para terminar. Nesse íntere, vírgula, cabe ao poder público e à sociedade atuarem para maior segurança no trânsito. Pronto. Jogou para cima. Dinâmica social e poder público. E o texto dele foi um texto muito bom, tá certo? Com algumas falhas, sim, lógico que tem algumas falhas. É até bom que seja um texto com certas falhas para a gente perceber um nível de correção da banca, tá bom? Foi uma boa correção. Foi uma boa correção, sim. Não dá para dizer que foi uma correção ruim, não. Foi uma boa correção com algumas falhas gramaticais, mas ainda assim uma boa correção. E eu falando com vocês e meu rosto cobrindo a escrita aqui, tá bom? Então, é assim que se constrói a redação. É lógico que eu vou trazer uma aula toda teórica. Esquecemos o título, não é verdade? O título, pessoal. Depois que você escreve toda a sua redação, você vai pensar no título. O título não é o tema, tá certo? O título é a ideia geral do que foi todo o seu texto. Eu, particularmente, gosto de extrair o título. Oh, meu Deus. Eu gosto de extrair o título lendo o argumento 1 e o argumento 2. Eu leio esses dois argumentos e penso no título, tá bom? Então o título que ele colocou aqui, foi mais segurança no trânsito e menos acidentes. Excelente. Só faltou um pontinho aqui, né, para terminar a oração, tá?
Professor, esqueci o título, vou zerar a redação. Não, você não vai zerar a sua redação. O que vai zerar na sua redação já foi explicado no edital. Por que eu falo isso? Porque eu tenho certeza que depois que passar a prova, alguns de vocês, raros que são, vão esquecer o título, tá? Vão esquecer o título. Meu Deus, professor, meu amigo que tirou a nota altíssima disse que eu vou zerar minha redação. Você não vai zerar a redação. Você vai ter desconto de ponto, tá bom? Mas essas duas situações da banca cobrar o título. Ou ela deixar claro no edital, ou ela colocar na folha. E ela sempre coloca na folha de redação o título. E aí, pessoal? Deixa eu voltar aqui para vocês aqui. Opa! Gostaram da aula? Ficou claro e objetivo como é que é feita a redação? O exemplo não ficou legal? Depois vocês comentem aqui. Isso valoriza demais a produção, minha produção aqui, minha dedicação aqui a vocês. Já são anos fazendo isso. E eu gosto demais de ver meus alunos aprovados. Dessa vez, na minha instituição, vou ter a felicidade de ombrear com muitos de vocês. Eu tive a felicidade de, no meu curso de formação, fazer o meu curso de formação com vários alunos. É tanto que até os instrutores me chamavam de professor, não é verdade? E agora eu vou ter a oportunidade de, inclusive, ter vocês na semana de estágio no meu trabalho, tá bom? Então conto com vocês, tá certo? Para que vocês cheguem com muita garra, com muita força, tá bom? Nessa instituição que só tem a crescer. As informações sobre o e-book e sobre a mentoria tá aqui embaixo, tá bom? Eu também vou deixar o link do meu grupo, eu tenho um grupo aberto de redação, que as informações chegam lá primeiro que o YouTube para vocês aqui, tá bom? E é isso. Forte abraço, contem comigo e fico aguardando vocês para a nossa honrosa Polícia Penal de Minas Gerais, tá bom? Abraço.